Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Essa semana vamos trabalhar a moenda de cana-de-açúcar. Nossa, professor, que é isso? Nunca ouvi falar disso. Opa, pera só um pouquinho que eu dei uma mudada aqui sem querer. Nunca ouviu falar? Nunca. Será? Será que não está no nosso cotidiano? Será que a gente nunca viu uma de perto? Mas antes de falar propriamente da moenda, vamos falar da cana-de-açúcar, né? Da onde será que vem o açúcar que você utiliza aí no seu dia a dia? Do que será que é feito? Quais tipos de açúcar você conhece? Você que pode ser um- uma formiguinha viciada em doce, né? Como que é feito esse açúcar a partir da cana-de-açúcar? E a gente já adianto aqui para vocês que o açúcar não é feito somente da cana, tá? Existem outras formas, por exemplo, na Europa se faz através da beterraba, beleza? Vocês já viram uma plantação de cana-de-açúcar? Aqui no nosso interior, é só a gente dar uma andada aqui pelas nossas estradas, a gente vê bastante, né, pessoal? E aí, como será que essa cana chegou ao Brasil? E as pessoas que trabalhavam nessas plantações de cana antigamente? Deixa eu jogar para cá aqui assim, para não atrapalhar. Como será que era feito tudo isso, hein? Vamos dar uma discutida antes de abordar o nosso tempo da moenda, então? Pessoal, o açúcar, né? Aqui no Brasil ele vem da cana-de-açúcar, tá? Nós não trabalhamos aqui com a beterraba, igual eu falei para vocês da Europa. E como que é feito? A cana é moída, né? É passada através de uma máquina e aí é retirado aquele melaço, né? Um caldo para a transformação do açúcar. Esse é o processo, então, assim, a grosso modo, né? Falando da cana-de-açúcar. A gente retira o caldo e transforma aquele caldo no nosso açúcar aí do nosso dia a dia, certo? E existem vários tipos de açúcar. Existem vários tipos de açúcar. Ó, aqui eu citei três, certo? Mas o açúcar mascavo é um açúcar que a gente fala, é um mais escuro, né? Não sei se alguém já teve a oportunidade de ver, tem aqui a fotinha dele. Ele já é extraído diretamente do processo ali de cozimento da cana. O demerara, ele é parecido o processo com o mascavo, não é o mesmo, tá? Não confunda. Ele já é retirado diretamente o, do melaço mesmo, certo? Ele é um pouquinho mais claro do que o mascavo e ele fica em formato de cristal, né? Que você já vai tirando ali o melaço, já vai fazendo o processo de, de virar ele solidificação, né? Por tirar aquele melaço, deixar de ser um caldo para virar o nosso pó, o nosso. Na verdade, o açúcar ele tudo fica cristal, né? Ele fica em pedrinhas, tudo. Igual aí na foto, né? Esse é um processo que ele fica mais sólido. Então, tanto o mascavo como o demerara, eles já são direto. O cristal, que aí eu acho que a gente já vê mais no nosso cotidiano, né? Alguns falam que tanto o mascavo como o demerara, eles são melhores para nossa saúde porque não sofrem tantos processos químicos, tá, galera? Então pode ser que na sua casa você use, mas a maioria, acredito eu, já fiz até uma pesquisa, utiliza tanto o cristal como o refinado. Eu não coloquei o refinado aí porque é o seguinte, o cristal ele pega esse açúcar, o mascavo, certo? E sofre um processo de esbranqueamento com os cristais grandes ali e tudo. Na verdade, são vários processos químicos, que faz uma purificação para tirar algum dejeto que ficou, centrifugação, branqueamento, secagem. Então, são vários processos químicos, físicos que ele passa para virar o açúcar cristal, que é esse açúcar branquinho. Professor, e o refinado? O que é? Por que você não colocou? O refinado, pessoal, é um processo que você pega o cristal, que são cristais mesmo, né, pequenininhos, se a gente analisar, e faz um processo mais de centrifugação, de extração mesmo, de modo que ele vira um pó. Né? Se a gente pensar o refinado, ele vira um pó do cristal. Certo? Então, essa é a principal diferença dos dois. Os processos são os mesmos, só que o refinado, ele acontece mais processos ainda para esse cristal quebrar e virar um pó. Então, esses são os tipos de açúcar que a gente tem aqui. Tem outros também, viu? Não vai achando que só esses daqui, mas tem outros também. E uma breve linha do tempo aqui da cana-de-açúcar, certo? Vou dar uma
apagada aqui, uma sumida aqui. Por que que eu falo? Porque a gente, pessoal, é o seguinte, a cana não é de hoje, tá? Que ela está presente no nosso país, no nosso Brasilzão velho de guerra aí. Ela chegou junto com os portugueses aqui, os portugueses daquele processo de expansão pelo mundo. A cana é originária da Índia e ela veio se espalhando pelo Brasil, né? Como outras colônias portuguesas também. Então foi aí que ali por volta de 1500, entre 1510 e 1532, tá? Os registros colocam que foi a chegada das primeiras mudas de cana-de-açúcar. E como a gente sabe, cana também, pessoal, não tem só uma espécie, tá? Tem várias espécies de cana-de-açúcar. Então foram chegando diversas mudas para verificar qual que se adaptava mais ao clima do Brasil, ao solo brasileiro também. Nesse momento, as mãos de obras que é utilizada, a gente vai ver quem que trabalhava aí, mas já vou dando spoiler para vocês. Nossa mão de obra era baseada nesse começo por índios, e os índios muitas vezes conseguiram fugir ou tinham outro ritmo de trabalho também que não estavam acostumados, começaram a fazer o tráfico negreiro, então, né? Começaram a trazer principalmente da África navios negreiros trazendo escravos africanos para o nosso país, certo? Século XIX, uma expansão gigantesca. A cana ela foi durante um período, certo, a principal economia do Brasil, depois veio outras, né? Teve a parte da mineração, a parte do café, tudo. E no século XIX é o momento que praticamente chega a cana em quase todas as regiões que ela é possível plantar no país, então é expandida ao máximo. E o século XX vem um avanço com ela, né? Uma cana que a princípio era só plantada para fins do açúcar. A gente descobre então que é possível gerar o etanol a partir da cana também, a partir do açúcar, certo? Com outros processos químicos trabalhados e também melhoramento genético. Melhoramento genético da seguinte proporção. Antes, um hectare de cana que rendia um X lá de toneladas de açúcar, a partir dos melhoramentos genéticos da cama, começou a ter mais, né? Tipo, se gerava 1 tonelada de açúcar em um hectare, começou a gerar 2, 3 toneladas de açúcar. Então teve melhoramento genético, teve a questão do etanol, certo? Mudou as leis trabalhistas para quem trabalhava na cana, que antigamente era bem difícil para quem trabalhava na cana, ainda continua sendo, mas hoje as leis trabalhistas estão mais rigorosas, né? Então melhorou diversos pontos nesses avanços. Então, como eu falei no slide anterior, os trabalhadores das lavouras da cana-de-açúcar. O que que acontece então? Quando a gente. Opa, peguei uma fotinha errada aqui. Quando a gente começa lá atrás, a gente trabalha então com os índios e os escravos vindos da África são, são utilizados como trabalhadores. Eu coloco como trabalhadores, mas na verdade eram escravos, né? Nesse momento são escravos. Vieram depois os boias frias. Por que, que recebem esses nomes? Eram os trabalhadores que iam para o campo e como eles levavam a marmita, que chamavam de boia, né? Levavam de manhã, na hora que chegava, na hora de almoçar mesmo, a marmita já estava fria. E aí, logo, recebi então o nome de boia fria, né? Que a comida já estava fria para aquele momento, não tinha nenhum lugar para esquentar. Então, começaram a receber esse termo, né? Os trabalhadores que eram utilizados principalmente na cana-de-açúcar, mas em outras plantações também, né? Mas ficou mais conhecido esses trabalhadores na cana-de-açúcar. Fora que era um momento que ainda tem queimadas, infelizmente, né? As leis ambientais melhoraram bastante nesses últimos 20 anos. Só- que é o seguinte, os boias frias, além de tudo, para vocês verem, porque antigamente você tinha que queimar a cana para eles virem cortando ela, né? Cortando para poder levar para a usina, para o engenho onde fosse trabalhar essa cana. E aí ficava tudo cheio daquela fuligem, daquela, assim, toda a questão. Essas leis trabalhistas, essas leis ambientais mudaram, logo as queimadas
dependendo do grau de inclinação da região onde está plantada, não é mais para ser feita, é para utilizar somente máquinas colheitadeiras, ou se quiser utilizar trabalhadores rurais, não é mais para queimar, certo? Então as máquinas colheitadeiras vieram substituir a maioria desses trabalhadores. E aí, pessoal, é o seguinte, aí é porque a máquina colheitadeira ela já colhe sem precisar queimar, né? Já tira diretamente. E um detalhe, teve usinas que conseguiram trabalhar e capacitar seus boias-frias para trabalhar em colheitadeira, trabalhar dentro da usina e tudo mais, certo? Então, aproveitou-se trabalhadores que tinham. Outros vieram, né? Outros aposentaram, outros ficaram sem emprego, infelizmente. Então, teve toda essa evolução aí em relação às máquinas, principalmente, igual eu falei para vocês, do século XX, que deu esse start, essa mudança na plantação da cana-de-açúcar. Mas falando de tudo isso, vamos lá para o nosso assunto de programação em robótica. E eu pergunto aqui para vocês, qual foi a primeira máquina do engenho, né? O engenho, alguém já deve ter ido aqui no engenho, aqui em Araçatuba, tudo. Por que que recebia o nome? Os engenhos eram onde eram moída essa cana inicialmente, lá na época da colonização. E se você acertou, se falou o nome da moenda da cana-de-açúcar, que é uma foto de uma moenda bem antiga, né? Já vê os traços aí, bem enferrujada. Então, mas só que ela ainda é usada, viu? Se você passar em algumas ruas, algumas praças, tem lá, vende-se garapa, vende-se caldo de cana, né? É uma moenda. Hoje as moendas tem umas que são semi motorizadas, outras porque semi-motorizadas, que tem algumas que tem um pedal assim que você tem que ir apertando, funciona igual uma bicicleta que vai girando, e aí você vai colocando a cana e vai moendo, certo? Então por isso que eu coloco que as moedas ainda são utilizadas por alguns vendedores de garapas. Só que as usinas, né, hoje que são usinas, coisas grandes, tem diversas moendas, o que que acontece? Já é o nível industrial. Você não moe uma cana por vez que vai colocando nessa moenda igual era antigamente. É um monte que vem vindo e você vai extraindo para você extrair esse suco, esse caldo dessa cana, né? Para fazer os diversos assuntos que você tem que fazer. O princípio é o mesmo, você tem que amassar ela, moer ela mesmo para extrair o caldo dela, para gerar depois aquele melaço que vai sofrer processos. Uma parte vai virar açúcar, outra parte vai virar etanol, certo? E a gente pode até discutir depois como o etanol vira, né, o etanol a partir do açúcar, tudo bem? Então são esses diversos pontos que é legal sempre pensar da moenda. Automatizou, melhorou, mas a ideia da moenda continua por aí nas usinas, nessas grandes usinas que a gente vê pela nossa região. E como seria uma moeda motorizada? E agora eu já faço aqui o nosso ponto para a gente pensar na nossa atividade dessa semana, certo? A gente tem que pensar o seguinte: o que que a gente pensa para a construção de uma moeda motorizada? Parte, como que é uma moeda composta por quais partes? Olha aqui se a gente voltar, ó. Temos uma engrenagem, temos cilindros, compressores, certo? E isso é uma moeda manual, viu, pessoal? Mas e o motor? O motor só tinha que fazer. Se a gente colocar o motor, tem que fazer girar esses cilindros, essas engrenagens, certo? Então, existe moeda motorizada? Existe. Onde será que eu posso colocar esse motor? Agora, sempre que eu falo para vocês, nossas duas vertentes passam da programação em robótica passam por duas palavrinhas: criatividade, né, e curiosidade. Então, eu quero saber onde vocês vão colocar essa cana dessa moeda que você projetou. Onde que vai sair o carro? Que peças que você pode utilizar, certo? É tudo isso que você vai ter que pensar. Porque a nossa atividade dessa semana, você deverá desenhar uma moenda motorizada, mas não é desenho livre igual a gente fez né, a nossa catraca lá atrás. Como eu já passei o jogo da memória, vocês já conheceram um pouco das peças do Lego, eu quero que vocês desenhem, certo? Desenhem uma moenda motorizada, certo? Pensando se fosse com peças de Lego. Caraca, professor, muito difícil isso. Por isso vocês vão ter uma semaninha aí para
pensar nisso daí, como que você vai desenhar, fazer esse seu desenho, tudo bem? Então veja lá como que você pode fazer o seu desenho. Não vou passar um desenho agora, justamente para não atrapalhar o lado criativo de vocês, certo? Então eu quero que vocês pensem. Então tem que pensar todas essas questões que a gente levantou aqui, certo? Professor, posso utilizar o Paint do computador ou outro programa de desenho do computador? Pode, sem problema nenhum, galera, sem problema nenhum. Pode fazer no caderno, depois tira a foto, ou se você fizer no computador, baixa ele e manda lá no Conexão Digital. Tudo bem? Essa era a aula dessa semana, então, hora de trabalhar. Valeu, galera, até mais.